Aleluias. Aleluias. Oh Pai, oh Senhor, os nossos corações precisam de Ti, Senhor. Meu Deus, o Senhor nos leva ao refrigério, as nossas almas. Nossa alma precisa de Ti, ela tem fome, ela tem sede da Tua presença. Espírito Santo, Espírito de Deus, em nome de Jesus, que toda barreira, meu Deus, possa ser quebrada. Meu Deus, para que o Senhor possa se achegar mais e mais perto, meu Deus. Que a Tua presença, a Tua palavra possa nos instruir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor do Espírito reine em nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao nome de Jesus. Amém? Possa sentar. Glória a Deus. Vamos. Abra sua Bíblia. Em Atos. Atos 17. Versos 24. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa. Porque Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Aí o 26 diz: E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. O 26 diz: E de um só fez toda a geração dos homens. Bom, nós vamos entrar num assunto aqui sobre... Nós vamos falar sobre a origem da criação e a origem do mal, para você entender porque os seres humanos vivem nessa situação que vive. Agora primeiro eu quero mostrar para você, dentro dos princípios bíblicos, o que é que a Bíblia fala sobre isso. Quero que você abra sua Bíblia em Gênesis. Fala em Gênesis. Gênesis 3. Gênesis 3.
E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. Eva, ela é mãe de todos os viventes. Atos 17, 26 diz que Deus de um só criou todos os seres humanos. Bom, beleza. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus. Mateus 19. Mateus 19, versos 4. Ele, porém, respondeu-lhe e disse, aqui quem está falando é Jesus. Ele, porém, respondeu-lhe e disse, não tendes lido, que aquele que fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não será mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí, no 8, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Beleza. Aí eu quero só parar um pouco aqui. Bom, Jesus ele cita aqui, quando ele está falando do casamento, ele vai na onde? Para poder explicar do casamento. Ele vai lá no livro de Gênesis. Ele diz, no princípio, o Criador. Então Jesus ele está fazendo o que? Ele está dizendo que o livro de Gênesis é um livro aprovado historicamente. Ele cita o livro de Gênesis. Então nós vimos, Paulo está dizendo que Deus de um só criou todos os seres humanos. Que o tronco da humanidade é quem? Adão. E nós fomos lá em Gênesis 3:20 dizendo que lá diz que o autor sagrado, que é Moisés, diz que Deus, que Adão, que Eva é a mãe de todos os viventes. Bom, se a Bíblia está dizendo que o homem veio de Adão e Eva, eu quero perguntar para você aqui, beleza, e da onde surgiu a existência do mal? Porque se você for no evolucionismo, bom, o homem veio do macaco, beleza, mas explica para nós a origem do mal. Porque se o homem veio do macaco, tem que explicar a origem do mal, da onde saiu isso. E aí? Tem como, irmão Elias? Porque o mal existe, sim ou não? Se o mal existe, eu quero saber a origem dele. Porque se Deus, Jesus aprovou o livro de Gênesis, se Deus criou o homem à imagem e semelhança, isso quer dizer que Deus criou o homem tendo o seu caráter moral. Tendo o seu caráter moral. Eu quero explicar porque existe isso, existe a morte na face da terra. Eu quero saber porque os comportamentos humanos, como por quê? Matar, roubar, adulterar, prostituir, mentir. Tá, eu quero... Da onde veio isso? Vamos lá. Da onde veio? Sabemos que a história da evolução surgiu em 1850 mais ou menos na Inglaterra através de Darwin. E aí? Explica para nós a origem do mal no universo. Como?
Paulo, ele escrevendo, ele diz assim, ó, cuidado com a falsa ciência. Estou aqui falando dentro da palavra de Deus e dentro da ciência. Aí nós vemos os escritores sagrados levando nós a isso. Agora eu vou mostrar para você a origem do mal dentro dos princípios bíblicos. Por que o coração do homem é mau? Explica para mim. Por que o coração do homem é mau? Se você olhar uma criança, ela nasce inocente. Você não vê ela fazer nada, você não vê ela fumar, você não vê ela beber, você não vê ela querer matar, você não vê nada. Aí eu quero explicar para você por que quando ela cresce, esse sentimento toma de conta do coração dela. E aí? Tem coisas que a ciência não consegue explicar, que eu vou dentro da Bíblia e está dentro da Bíblia. Sim ou não? E aí, meu? E aí? Paulo diz que Deus criou todas as gerações dos homens. Gênesis diz que a Eva, ela é mãe de todos os seres humanos. Quer dizer que a humanidade veio de quem? De Adão e Eva. Aí a pessoa pode dizer assim, não, não é balela, porque é o seguinte, há um povo na terra que até hoje guarda os princípios bíblicos, um povo chamado Israel. Se você for lá no dia de sábado, todo sábado eles guardam o sabá. Ele para todo Israel e vão para a sinagoga estudar a palavra de Deus. Dali veio o Senhor Jesus Cristo para remir a humanidade, como está escrito na Bíblia Sagrada. Então a palavra de Deus, ela é verdade, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser obedecida, para que nós, seres humanos, tenhamos uma vida abençoada. E aí? Da onde veio a origem do mal? Não dá para explicar? Não dá, né? Quando você vê os comportamentos humanos, você olha assim e fala assim, peraí, se Deus criou os seres humanos, por que existe esses comportamentos em nós, seres humanos? Então eu vou mostrar para você isso dentro dos princípios bíblicos. Vamos lá. Por favor, abra a sua Bíblia. Em Ezequiel. Vou mostrar para você porque o homem ele é escravo do pecado dentro dos princípios bíblicos. Ezequiel 28. Ezequiel 28, 13. Aí diz assim, ó. Aqui, se você for ler o texto, está falando sobre o rei de Tiro. Mas só que aqui entra um negócio. Olha só. Aí ele diz no 13, ó. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, a safira, o cabúsculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros está em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Olha o que aqui diz, no 14. Tu eras querubim, ungido, para proteger-te, estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras, afogueado andava. Olha o 15, olha o que aqui diz. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então quer dizer, ele era perfeito. Então a criação de Deus era tudo perfeito. Deus aqui na terra criou Adão e criou Eva. Perfeito. O caráter de Deus estava em Adão e Eva. Ele era perfeito. Ele era como Deus. Em caráter. Quando você lê o livro de Gênesis, está lá. Ó, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Bom, a imagem e semelhança. Aí aqui, nós vemos o profeta falando sobre um ser que pecou contra Deus. Quis ser mais do que
Deus. Aí a raiz do orgulho, quando você fala essa raiz do orgulho que está embutida no coração dos homens, vem de quem? De Deus? Não. Da natureza caída do homem. Você pode ver que as nossas ações, ela parte mais para a carne, por quê? Para o espírito. A nossa tendência é mais para fazer o mal do que fazer o bem. Presta atenção. É mais para isso. Então a origem do mal se deu no mundo dos anjos. Se deu no mundo espiritual. No mundo dos anjos, um ser que se rebelou, como está escrito aqui, contra Deus, que quis ser mais do que Deus, que quis o domínio da terra. Ele se rebela. E junto com ele faz uma rebelião lá em cima primeiro, para depois vir aqui na terra da criação de Deus e começar a dominar. Isso é que a Bíblia diz sobre a origem da queda do homem. Eu vou mostrar para você. Nós vimos que ele era perfeito, como diz aí, ó. Ele estava no Éden. Aqui está falando do rei de Tiro, mas se você for, o rei de Tiro não estava no Éden, certo? Ele não estava no Éden. Então a profecia, ela entra tanto para o rei de Tiro, como se embute a queda do anjo caído, de Satanás. Aí eu quero que você dá uma, lá em Apocalipse, Apocalipse 12. Olha só como a Bíblia ela encaixa. 12. Aqui está falando da expulsão dele. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Se fala que é antigo, ele está desde o princípio, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ele foi lançado aonde? Na terra. E os seus anjos? Com ele. Deixa claro que ele se rebelou contra Deus e ainda fez o quê? Falou, bom, meu irmão, então criou uma rebelião lá em cima. Aí Deus falou, aqui não é seu lugar, meu filho, desce. Ele desceu. Foi lançado na terra. Só que Deus havia criado o primeiro homem e a primeira mulher. Quando ele é lançado, ele se depara com quem lá no Jardim do Éden? Com quem? Deus tinha colocado toda a autoridade na mão de quem? De Adão, né? Adão vai, ele cai, ele peca, e aquela autoridade foi passada para quem? É por isso que Jesus dizendo lá, que diz assim, que todos que praticam o pecado, ele é o quê? Escravo do pecado. Nós, antes de conhecer a Cristo, nós somos escravos do pecado. Está entendendo ou não? Aí, aqui diz que ele foi lançado na terra. Aí o apóstolo Paulo, ele diz algo tremendo, que está lá em Coríntios 11. Coríntios 11. Versos 3. Segunda Coríntios 11. Aí ele diz, olha, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que é em Cristo. Paulo diz que a serpente enganou quem? Eva. Então a partir de então, quem começou a dominar
a vida do homem aqui na terra? Quem começou a dominar? Aquilo que nós falamos, o homem ele parte mais para a carne do que para o espírito. Sim ou não? Aí você fala assim, por mais que as pessoas sejam boas, por mais que ela tem que ser boa, elas conseguem? Não. Você fala por quê? Vou explicar para você por quê. Esse dia eu estava trabalhando, foi quinta-feira, estou lá trabalhando, e senão encostou uma mulher. Aí ela falou para mim assim, ó, você não tem uma palavra para mim aí não? Bem assim. Falei, encostou é porque tem problema. Tá com problema. Tá. Depois eu posso falar com você? Falei, pode. Beleza. Terminou ali, eu fui lá, ela conversou comigo. Antes dela falar pra mim, eu falei assim. Aí ela começou a conversar, ela nem falou. Eu falei, ó, é o seguinte, então você vai lá e perdoa quem você tem que perdoar. Ela olhou pra mim assim. Os olhos dela começou a correr lágrimas. Mas eu estou tentando, eu não consigo perdoar a pessoa. Eu quero que ela pague aquilo que ela fez para mim. E aí, uma pessoa que você vê, uma pessoa que passava, uma pessoa boa, opa, legal, conversando. E por que aquele comportamento dela? Explica para mim. Por que aquela sede de vingança na vida dela? Por quê? Explica para mim. Boa pessoa. Todo mundo gosta dela lá na fábrica. Por que esse comportamento? Essa sede de querer se vingar e até poder matar a pessoa. Explica pra mim. E aí? Aí eu comecei a observar. Eu tinha pregado sobre o quê? Sobre perdão, né? Eu catei os versículos bíblicos, tudo, dei pra ela. Ela falou, vou meditar. Deu remédio, né? Que é a palavra. Ela foi, no outro dia ela chegou, falou, eu resolvi perdoar a pessoa. Eu não vou fazer isso não, eu ia me vingar dela. Eu estava proposto, esse sentimento estava dentro de mim, eu ia me vingar dela, ela ia me pagar. Eu falei, nossa, tá possesso, meu. Não, eu falei assim para ela. Aí eu falei para ela, você sabe que o diabo trabalha na mente das pessoas? Ela falou, e é verdade, porque tem uma vozinha que fala para mim fazer isso. Eu falei, olha. Ela falou, a vozinha fala pra mim. Eu lutando dentro de mim para não fazer esse sentimento. E a vozinha, não, meu irmão, você vai deixar quieto. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer que ela pague. Aí eu lembrei de um versículo. Que quando nós entrou aqui, quando Adão, ele pecou, ele entregou toda a autoridade na mão de quem? Aí, na hora que eu conversava com ela, Deus me levou aqui, olha só. Efésios. Efésios 2. Versos 2. E diz assim, ó. Efésios 2:2, ó. E que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ele fala potestade do quê? Isso quer dizer que o diabo ele trabalha na onde? No ar. Então aquela vozinha que ela estava escutando, tinha seres falando na mente dela para ela fazer o quê? Se vingar. Aí, no ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andava, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Você já viu que alguém, é isso que eu estou falando para você, quando alguém faz mal para você, e aquilo fica maquinando na sua mente, falando, você vai deixar quieto? Vai lá, a vozinha, ó. Foi isso que estava acontecendo com ela. Então nós pegamos lá de Adão, lá no princípio que Paulo diz que Deus criou o homem de um só. Fomos lá em Gênesis, que Deus criou o homem. Então toda a humanidade ela veio de Adão e Eva. E lá em Apocalipse diz que ele foi lançado na terra. E que ele domina toda a humanidade a fazer o quê? A se afastar de quem? De Deus. Há uma luta nessa terra aqui, pelas vidas dos seres humanos. Há uma luta pela sua alma, pela minha alma.
que cada dia nós podamos se afastar de Deus. O diabo luta para que os seres humanos não conheçam a palavra de Deus, porque se ele conhecer a palavra de Deus, ele vai ser liberto. O único meio que Deus usa para libertar o homem é o conhecimento da palavra de Deus. Não é filosofias humanas que vai libertar o homem, não. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra forças espirituais que atuam, que destroem os homens nesse mundo, que escravizam os seres humanos. Há uma força que destrói o homem nesse mundo. Que o Senhor Jesus teve que vir e vencê-la na cruz. É isso que as pessoas não conseguem entender. Se eu começo todo dia a meditar na palavra de Deus, eu vou entender o que está acontecendo no mundo. Agora, se eu dou ouvido às coisas do mundo, os ensinamentos do mundo é para tirar o foco, o meu foco da verdade, que é Cristo. Então toda maldade que houve na face da terra, como a primeira guerra, a segunda guerra, as guerras que há, isso são incitados por esse ser que incita os homens a se destruírem. Presta atenção para você ver. Você olha a pessoa e fala: nossa, a pessoa fez aquilo, eu não sabia. Uma pessoa tão boa, é assim? Tão boa, mas a vida dela estava aberta para as trevas trabalhar. Nossa, fulano se comporta, meu irmão, e é uma coisa, quando a pessoa é tão boa, mas quando o diabo entra, parece que a pessoa se transforma, né? A pessoa vira um trem. Aí tem pessoas que falam assim: ô, vai lá, corre lá, que o ser humano está endiabrado. Por quê? Aí você diz assim, quando Jesus, ó, pra você ver, quando Jesus ele vai até Gadara, e ele encontra aquele homem, olha só, ele encontra aquele homem estava possesso. Estou falando para você da origem do mal. As pessoas não dão ouvido à palavra de Deus. Então ela quer explicar no modo científico. E a ciência não sabe tudo. Não sabe. Porque se ela soubesse, o mundo não estava assim. Estão lutando. Ela luta. Tem melhoria, sim. A ciência luta, mas, meu irmão, se o povo obedecesse o que está aqui, se não se rebelasse, você acha que o mundo não seria melhor? Não seria melhor? Aí quando você entra dentro da Bíblia, você vai vendo a natureza dos seres humanos. Aí você olha, aí você diz assim: nossa, a natureza humana é a mesma natureza que era do passado. A Bíblia, ela ficou escrita para isso, para mostrar que a natureza dos seres humanos, a natureza deles, a nossa natureza é a mesma natureza que existia no tempo passado, na antiguidade dos homens. A mesma natureza. Agora quando Jesus veio, ele veio para quê? Ele veio para mudar essa natureza que tem dentro de nós, para que nós buscamos mais as coisas do Espírito do que as coisas da carne. Tá a explicação. Igual eu conversava com o rapaz, ele falando assim: nós fala que é bom, né? Não é. Imagina o cara tá lá no seu pezinho assim, ó, pisando no seu pezinho assim, você tá olhando para o rosto dele assim, ele tá pisando e aquele sentimento vai entrando dentro de você, né? Aí você fala assim: eu não sei se eu bato daqui ou se eu bato de cá, né? É assim ou não é? Imagina você tá dirigindo, você recebe uma fechada e você diz assim: eu não sei se eu meto o carro ou vai eu e ele. É assim ou não é? Como é que nós é bom? Não é Deus. Ou você recebe uma fechada, ainda bem que você não xinga. Xinga não. Imagina, xinga nada, rapaz. Mas é crente, meu irmão. Mas é crente.
Quando é crente, tá igual o rapaz tava falando uma história, né? Que o pastor, o cara lá em São Paulo. O pastor tava indo, aí o cara fechou ele, rapaz. Ele desceu do carro, foi reclamar com o cara. O cara puxou um revólver. Aí nessa hora ele falou, ai meu Deus. Aí ele correu dali, né? O cara ele correu, veio pra igreja orar. Quando pensa que não, ele tá orando. Aí a mulher entra e fala, meu servo, hoje eu te livrei, viu? Hoje eu te livrei. Aí ele falou assim, eu preciso mudar a minha natureza. Eu preciso mudar a minha natureza, porque essa minha natureza vai destruir a minha vida e vai destruir a vida do próximo. E aí? Precisamos de Jesus. Nós precisamos do Senhor Jesus. Ei, por que nós sofremos? Igual aquela moça, ela falou que estava perturbada. Ela falou, cara, isso estava me perturbando. Isso estava me perturbando. Ela estava oprimida. O diabo estava oprimindo ela. Então quando você entra aqui em Efésios, Paulo ele alista o reino das trevas. Olha só. Ele pintando o quadro, ele mostra para nós como o reino das trevas trabalha. Olha só o que ele diz. E quando Paulo escreve Efésios, ele está preso em Roma. Ele está preso em Roma. Então Deus revela para ele quem dominava o mundo. Efésios 6, 10. Nos demais, ele diz assim, ó, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Olha, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra os principados. Principados. Então o reino das trevas ele tem o quê? Príncipe. Então isso quer dizer que em cada nação existe um ser que domina, que tem a maldade. Por exemplo, se você vê num lugar muita prostituição, é porque é aquele espírito que está trabalhando para levar os seres humanos àquela situação. Se você vê num lugar que tem muita droga, é porque tem forças malignas trabalhando. Aí ele diz assim, o principado e contra potestades, contra os príncipes das trevas. Ele fala príncipe das trevas. Então o reino das trevas ele é bem organizado. Então a partir que Adão ele pecou, ele cedeu, ele deu toda essa autoridade na mão do inimigo, meu irmão. O homem se tornou escravo do pecado, e ele é escravo do pecado. Só tem um jeito dele se libertar através do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim, ó, príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais. Ele diz que são forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, como é o mundo espiritual, são seres desencarnados, ele precisa de um corpo para trabalhar, assim não. Agora, se ele precisa de um corpo, ele não tem corpo, ele vai usar quem? Ele vai usar eu, ele vai usar você, se der brecha. Ele vai usar. Ele vai usar as pessoas. Ele vai usar os seres humanos, família, para lutar contra a família. Não é à toa que por lado, em muitos lugares aí, existem famílias que lutam até hoje, né? Se matam uma a outra. São gladiadores. Ele reina através da prostituição, através do vício. Ele não vai chegar para você e vai dizer, oi, Brasil, isso trabalha, está trabalhando. Nesse momento ele está trabalhando. Você pode passar ali no cemitério que tem pessoas lá, ele está trabalhando, ele está matando, ele está roubando, porque ele faz isso, ele mata, ele rouba.
destrói. Aí você pergunta para a pessoa, mas por que Jesus morreu na cruz? Ah, morreu por mim, mas para quê? É para você ficar com o pecado ou para você deixar a desgraça do pecado? Porque Jesus veio libertar o homem de tudo aquilo que faz mal para o próprio homem. O homem não entende isso. Você já prestou atenção, não? Veio libertar, e tem ser humano que quer ficar com o pecado, rapaz. Ele quer ficar com ele quer andar de mão dada com o cão. Deus está falando para ele, larga esse negócio, está fazendo mal para você, rapaz. É isso aí que eu estou falando. Quero que você largue esse negócio, porque é isso que está destruindo a sua vida. E a pessoa não entende. Não, eu quero ficar. Eu quero. Não, eu quero. A cachaça está comigo, ela dá cirrose, mas eu quero a cachaça. Então morre. Ah, o cigarro. Eu quero o cigarro. Então morre no cigarro, meu. Escravo. Ah, eu não consigo ser mulher. Eu não consigo ser marido de uma mulher. Eu tenho que ter várias mulheres. Então você vai se arrebentar, irmão. Paga a pensão. Paga a pensão. É isso aí, ó. Você está vendo? Aí Jesus tem que vir para resolver o problema. Aí ele teve que vir. Olha só. Quando ele entra, ele não está falando de uma escravidão física. Não está falando de uma escravidão que teve aqui no Brasil, que vinham escravizados os negros, trabalhava aqui no Brasil, era escravo, fazia só o que o Senhor manda, assim o diabo faz com os seres humanos. Tem pessoas que fumam, bebem e falam assim, eu largo quando eu quero. Não larga quando você quer, não. Porque tem pessoas que tá na bebedeira, tá no cigarro, e quando pensa que não, para uns meses, quando volta, meu irmão, parece que volta o dobro. Volta, parece que ele desconta tudo. João 8. Aí ele diz assim, ó, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizei tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Eu ser um pecador arrependido é uma coisa, agora eu continuar na prática dele. Eu estava no mundo praticando aquilo que o mundo faz. Agora eu aceitei Jesus, eu tenho que levar o meu comportamento para onde? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Aí ele diz assim, ora, o servo não fica para sempre na casa, e sim o filho. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então o único que pode libertar o homem é quem? Jesus. Jesus. Aí Jesus vai mais dentro ainda, filho. Ele diz ainda que existem os filhos do diabo. É. Todo aquele que tem a natureza adâmica, ele é filho de quem? Ele é filho de quem? Porque nós herdamos a natureza caída de Adão. Nós herdamos a natureza caída de Adão. Antes da queda, o homem era perfeito. Depois da queda, nós herdamos a natureza caída de Adão. E por isso Jesus veio restaurar essa natureza caída. Aí, no 44. É engraçado que Jesus fala aqui para um povo que conhecia o Velho Testamento inteiro. Olha só. Vós tende por pai diabo, e querer satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mim. Então quem mente é filho de quem? Tem até o dia do diabo, você sabia? Aí você fala, mas como? Tem um dia da mentira ou não tem? Então tem o dia do diabo. Eu não tenho. Então tem o dia dele.
Tá trabalhando disso pensando, rapaz, não é verdade? O diabo é o pai da mentira. Então o dia dele, colocaram até o dia dele. O povo até comemora. Ele fica mandando mentira para todo mundo. Não é o dia dele, o filho dele. Não é? Ué, a Bíblia está bem clara, ué. Quem está falando isso é Jesus. Eu vou mentir porque não, só uma mentira não dá nada. Você tem a natureza dele. Não, mas eu vou ter que mentir, ué. Fala a verdade, dou aqui. Quero ter a natureza desse bicho. Não, tô fora. Quero não. Então o primeiro ser a pecar foi ele. E ele escraviza os seres humanos até hoje. Bom, nós vamos terminar com esse texto aqui, ó. 1 João 3. É por isso que nós temos a Santa Ceia, porque há 2000 anos Jesus subiu numa cruz, fez uma aliança com aquele que quer ter uma aliança com ele, e ele arrebentou o poder do diabo lá na cruz. 1 João 3,8. Olha só. Você vai falar, você está brincando? Não, nós temos a natureza caída de Adão, olha só. 1 João 3,8. Quem comete o pecado é de quem? Para aí, ó. Está falando é o apóstolo que deitou no peito de Jesus. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então o primeiro ser a pecar foi quem? Ele pecou o primeiro. Ele foi o primeiro. Ele pecou e depois levou o homem a se rebelar contra Deus. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aí diz porque Jesus veio ao mundo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus foi na cruz, ele pagou o preço para nos libertar dos nossos pecados. Para isso. Então quando eu aceito a Jesus, eu não posso ficar nas velhas práticas. Tem um ditado que diz assim, venha como está. O texto não diz isso. Ele diz, vinde a mim todos cansados, oprimidos, eu aliviarei. Você vem, Jesus tira o fardo do pecado e você fica livre. Fica leve. Porque o que faz o homem ficar oprimido é o pecado. Entendeu? Sim ou não? Então é por isso que você vê tudo esse negócio aí em todas as nações da terra. Essas guerras, essas contendas, tudo isso aí. É o homem tentando ser o top. É o homem querendo poder. É o homem querendo governar, achando que ele está governando, mas quem está governando é o diabo. O diabo usa os seres humanos. Ele usa, não tem outra a usar. Ele usa. Lá no princípio ele usou a serpente. Hoje ele usa os homens. Ele usa os homens através de quê? Através do poder. Os seres humanos querem poder. Ele usa. Ele ensoberbece o coração dos homens. Ele gera o orgulho dentro dos corações dos homens. As autoridades, quando o ser humano não está lá, mas quando começa a reinar o poder, isso entra dentro do coração dos homens. Eles entram lá para cuidar dos seres humanos, e depois eles se esquecem dos seres humanos e começam a oprimir os seres humanos. É assim. Dá poder. Dá poder para os seres humanos. Começa a pisar. Eu sou o cara, eu sou o top. Comanda aqui. Eu sou o dono daqui. Espiritualmente o diabo diz assim, é isso aí, filho. Vai lá. Você é o cara. O cara aí, você tem que mandar. Faz isso aí mesmo, vai lá. Vai citando. As misérias vão vindo. A fome vão vindo. E tudo ruim vão vindo. Vão entrando na humanidade. Olha só o jeito que está. E o único que pode libertar os homens é só Jesus. E o que é que acontece? Você encontra a dureza no coração dos seres humanos. Porque
Porque o homem na prática do pecado, ele faz o quê? O pecado entrou tão duro no coração do homem que ele até se esquece de Deus. Ele nem lembra que Deus existe. Isso é tudo consequência da queda do homem. Isso é o que a Bíblia diz. Agora, se você tem outra filosofia, fique à vontade. Eu não encontrei razão ainda até hoje. Beleza, o Daive veio, falou da queda, mas eu comecei a perguntar, mas espera aí, tá? E o mal, de onde é que vem? Não tem resposta? Tá aqui. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós somos a igreja, chamados por Deus. E quando Jesus morre na cruz, ele dá a autoridade. Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E essa autoridade é passada a todos aqueles que lhe obedecem. A nossa luta, ela não é carnal, ela é espiritual. E nós temos que ser vestidos de armas espirituais, como Paulo diz, para poder libertar as pessoas da situação que elas vivem. Pai, nós te damos graça, porque a humanidade precisa ser gerada através de Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que precisa ser mudado é o nosso coração. É ser arrancada a maldade do nosso coração, meu Deus. E nós precisamos de um coração novo, que só o Senhor pode nos dar. Nós precisamos de um coração aquebrantado, que ouça a tua palavra e obedeça. Meu Deus, arranca a dureza dos nossos corações. Arranca nossos corações de pedras. E nos dá um coração, meu Deus, dependente de ti. O Senhor diz na tua palavra: dias virão em que arrancarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Implantarei a minha lei dentro de vós. A lei de Deus, ela age dentro dos seres humanos. Ele transforma o interior humano. É de dentro para fora. E nós te louvamos. E nós te engrandecemos. Porque tua palavra foi deixada para nos dar instrução, para que nós possamos nos livrar desse século mau. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.